conhecer um pouco mais, TED Talks, um guia oficial para falar em público. Não sei se tu conhece o TED Talks, essa empresa aqui, na verdade. Eles organizam eventos pelo mundo todo, espalhando mensagens sobre temas tanto de desenvolvimento pessoal, quanto trazem pessoas que fizeram algum feito tanto histórico, quanto conseguiram algum recorde, algo assim. Então, são todas palestras onde uma pessoa que atingiu tal objetivo desejado por muitos vai lá e explica um pouco sobre a sua história, o que ele fez. E bom, esse cara aqui, o Chris Anderson, ele colocou todas as práticas, todas as dicas, como ser um bom palestrante, como falar em público, como usar as palavras, explica de verdade como qualquer um pode se dar bem em cima do palco e chamar a atenção do público. É muito importante entender que a comunicação é apenas mais uma habilidade do ser humano e que ela é totalmente moldável, totalmente praticável, não sei se existe essa palavra. Se não existe, eu acabei de inventar, mas tudo bem. As palavras que tu fala, o jeito que tu fala, a postura que tu tá quando tu tá falando, todas essas coisas que englobam a comunicação. É importante saber que a comunicação não é somente palavra, não é somente falar, e sim o modo em que é falado, o tom de voz em que é falado, a postura em que é falado, tudo isso influencia em como o receptor vai interpretar aquela mensagem. Além de nos dizer que a comunicação é treinável e que tudo isso importa na forma em que tu se expõe a essas ideias, ele nos explica também como ter uma boa relação com o público. Nos mostra que um dos maiores medos do mundo é falar em público. Então aqui dentro, algumas dicas sobre o que fazer, o que pensar na hora em que tu tá lá em cima e tu vê que tem 500 ou 1000 pessoas te olhando. Contato visual com algum deles, algumas dicas em que outros palestrantes também dizem que vale a pena fazer, mais confortável na hora de falar, e mais alguns outros detalhes para que tu possa tirar o teu máximo proveito quando tiver diferente para o público. E talvez tu não percebe, mas é essencial tu se perguntar se aquilo que tu vai estar falando hoje realmente é o que tu sabe. Por exemplo, precisam de alguém que fale sobre um assunto aleatório e eu vou lá porque eu tô a fim de falar. Meu desempenho vai ser diferente do que se eu fosse lá por vontade própria com um assunto que eu domino e que eu sei falar. Bom, antes de fazer todo esse preparo mental para subir no palco, é importante tu entender se realmente aquele assunto que tu tá indo falar é um assunto que tu domina e que tu conhece há algum tempo, ou é um assunto que tu ainda tem algumas dúvidas e isso vai te dar menos confiança, vai fazer a tua voz sair um pouco mais como é que é, que eu ia falar, e teu desempenho vai ficando um pouco menor do que se é um assunto já que tu domina, que tu tem confiança e propriedade para falar sobre. É muito importante também gerar um pouco de curiosidade no público. Começar o teu show com uma curiosidade e não revelar essa curiosidade tão cedo. Por exemplo, se o cara chega e fala qual o segredo da felicidade e já fala qual o segredo da felicidade, não teria por que seguir assistindo esse cara. Deixa o pessoal já entender qual é a pergunta, que aqueles teus próximos 10, 15 minutos vão ser respondidos. Assim as pessoas conseguem realmente falar, esse cara, quero ver o que esse cara tem para falar. Então, bom, para ter um bom início, é simplesmente gerar a curiosidade e fazer com que o público fique ali atento ao que tu tá falando, para eles entenderem e terem a resposta que eles procuram dessa pergunta que tu citou no início. É importante fazer a plateia rir, é importante demonstrar vulnerabilidade, para que eles também se identifiquem contigo, percebam que tu é um ser humano comum e que tu simplesmente está ali tentando espalhar uma ideia, espalhar uma mensagem que tu acha que pode ser produtiva para eles. O que é importante também numa apresentação? Os slides. Algumas dicas de como usar slides, usar mais imagem, usar mais frase. Posso usar o vídeo? Não posso usar o vídeo? É bom falar lendo ou é bom botar uma imagem e falar o que eu vejo na imagem? Milhões de combinações que são possíveis para que tu faça uma boa apresentação. Então, mais uma vez, além do jeito que tu se comunica, além da tua relação com a plateia, além de se tu tá falando um tema que realmente te interessa, é muito importante também o jeito em que tu traz os slides. As coisas essenciais para que realmente as pessoas te vejam de uma maneira diferente daquela tua própria palestra. Revelar, explicar e empolgar. Revelar seria revelar o que tu descobriu, o qual segredo que tu quer dizer, revelar a resposta que tu quer dizer. Explicar é explicar como tu chegou a essa revelação, o que foi que te levou até essa revelação.
E o empolgar é simplesmente fazer com que as pessoas fiquem empolgadas com essa tua revelação. Tentar criar sensações nas pessoas de que elas estão ouvindo uma coisa que nunca ouviram antes e que a maneira em que tu explicou, que tu chegou a essa conclusão, fez sentido para elas, então elas ficam tipo, realmente esse cara falou uma coisa mágica que eu nunca tinha escutado antes. Fala também o figurino. Quais são as roupas ideais para se falar em público? O que é melhor? Eu tá muito formal, eu tá muito informal, eu tá mais ou menos. É simplesmente tu pensar que, cara, eu vou estar subindo no palco onde eu quero levar uma mensagem. Eu sou simplesmente um mensageiro, eu não tenho que me preocupar com o mensageiro. O erro das pessoas, quando vão expor uma ideia ou falar em público ou falar com alguém, é que eles se preocupam em como eles são vistos como mensageiros. E isso é muito importante. Tanto faz quem é um mensageiro. O que importa é a mensagem que está sendo passada. Usar palavras simples. Tu tem que fingir que tu está falando com crianças de 10 anos, porque quanto mais simples são as palavras que tu vai falar, mais tu mesmo consegue fluir a ideia que tu está começando a desenvolver. Quando tu mesmo começa a usar palavras complicadas, talvez tu mesmo comece a se complicar. Então tenta sempre ser um cara que fala de uma maneira calma, com palavras fáceis de serem entendidas, em um bom tom e com uma boa postura. Então, bom, sobre a arte de falar em público, esse cara aqui, o Chris Anderson, vem estudando essa ciência há muitos anos, e esse livro aqui é um ótimo guia para ti, que ainda acredita que pode se desenvolver e pode melhorar nessa área da tua vida.